Muito bem, pessoal, então vamos partir para o comentário da nossa prova de língua portuguesa, que encerra, o nosso dia de hoje, depois dessa longa maratona para esse vestibular da segunda fase do vestibular 2011-1, de janeiro de 2011, e dizer que a prova ocorreu dentro daquilo que a gente esperava, conforme nós tratamos em nossas aulas de véspera. É uma prova com texto longo, uma prova com texto enorme, vamos dizer assim. É um dia de prova em que o candidato faz aí 6, 7 provas e a UFO ela esquece de que existem outras provas, a banca especificamente do português, aí é uma questão, uma crítica séria que nós temos, Tem que equalizar melhor esse tempo para vocês, os nossos candidatos. E com relação às questões, as questões foram tranquilas, Foi uma prova tranquila. A palavra, eu acho que a gente deveria utilizar para essa prova seria a palavra recorrente. É uma prova que não tem surpresa, apesar de a UFO, a partir deste vestibular, estar querendo tentar dar uma roupagem nova, Parece que tem um indicador novo. A prova da UFO, nessa segunda fase, ela parece que está querendo ser uma prova temática. Aliás, parece não, vamos melhor dizer, foi uma prova temática, com o tema cidade e urbanização, desde o dia do primeiro dia, E o texto de português não foi diferente. As questões envolvendo isso. Conforme nós falamos, não tinha muito o que inventar a roda. É uma tendência da UFO cair questão de argumentos, cair questão de conjunções, alguma questão de interpretação a respeito dos gêneros textuais, e foi isso que recorreu. Então, assim, uma análise mais aprofundada da prova, nós podemos dizer que nível de dificuldade das questões, tivemos uma questão de nível fácil. Qual que foi essa? A questão de nível fácil foi aquela das conjunções, aquela em que tinha lá da letra A até a letra E, para você destacar, retirar do texto algumas passagens que trazia relação de condição, relação de consequência, etc. Estava ligado diretamente às conjunções que nós tanto trabalhamos na sala de aula. Então, nós consideramos pelo excesso de zelo, excesso de trabalho que nós fizemos com vocês em sala de aula, nós acreditamos que seja uma questão de nível fácil. As outras 3 questões, nós classificamos como nível médio e nenhuma questão de nível difícil. O que seria isso, questão de nível médio, questão de nível difícil? A questão de nível médio. As questões de nível médio, as demais questões, uma envolvendo argumentos para retirar do texto argumentos que comprovavam a ideia defendida pelo autor de que as cidades hoje rejeitam os pobres, E lá tivemos vários argumentos. E também, dentro dessa mesma questão, você construir um parágrafo, que era uma questão aí já de redação e não de conteúdo linguístico, Era uma questão de redação para você construir um parágrafo concordando ou discordando da posição do autor. A outra questão, compensa a gente comentar com vocês, é aquela questão dos os outros. No texto aparece lá 15, 20 vezes a palavrinha outros, e a UFO ela pediu para que você retirasse 8 passagens desses outros e comentasse que referente que fosse esse. É um absurdo, E fica a nossa crítica à UFO especificamente nessa questão. É um absurdo porque dentro de 20 textos, 20 passagens, vamos pôr 20 lá, Não contamos lá, a equipe de português não contou, mas tinha no mínimo lá umas 15. Dentro de 15, 20 passagens, retirar 8, pessoal, é um absurdo. Por que não pedisse para retirar 3? Vocês ainda têm no mesmo dia a prova de matemática, de sociologia, filosofia, literatura e outras que demandam tempo de vocês, Que demandam tempo de vocês. Então fica aí. E a última questão, que nós classificamos também como nível médio, é para você identificar que gênero aqui pertencia esse texto e apresentar na letra B algumas características, alguns aspectos que fazem a composição desse gênero. Então, fica aí para nós, o apanhado geral, uma prova de nível médio. E com relação às abordagens, como nós já comentamos aí todas as questões, conteudística pura, apenas aquela questão das conjunções, de interpretação de texto, nós tivemos uma pura, que era da palavrinha outros, que o candidato tinha que voltar o texto e descobrir a quem que ele se referia, e conteúdo e interpretação, mais aquelas duas questões referentes, uma referente ao gênero e a outra referente à parte estrutural da argumentação, certo? Com relação, então, agora à interdisciplinaridade, apesar de a prova ser temática, nós não tivemos um português conversando com a geografia, conversando com a história. Então, nós consideramos que a prova não foi interdisciplinar,
todas as 4 questões, elas foram referentes exclusivamente à parte linguística, à parte de interpretação e gramática. Certinho, pessoal? Então, fica aí para nós o nosso comentário da prova de português. Um abraço a todos e até a próxima.